Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Braga, sou professor de Sociologia, psicanalista e tenho trabalhado construindo um diálogo entre psicanálise e sociologia no ambiente organizacional. Uma empresa, no mundo corporativo. E meu objetivo é fazer a intersecção entre psicanálise, sociologia, cultura organizacional para falar de um assunto extremamente importante, que é a depressão. Então nós vamos compreender como as dinâmicas psíquicas do indivíduo, as estruturas sociais e as culturas organizacionais interagem principalmente no que diz respeito à depressão. Então, nosso foco é analisar como o ambiente de trabalho pode afetar a saúde mental das trabalhadoras e dos trabalhadores, levando a distúrbios, transtornos como a depressão. Então, no primeiro momento, eu gostaria de expor como é que a psicanálise criada por Sigmund Freud estuda os conflitos inconscientes que moldam o nosso comportamento. Um exemplo aí, uma pessoa que internaliza a perda de um valor ou de um status na organização começa a se sentir culpada ou inadequada naquele ambiente, sem muitas vezes entender claramente o motivo. Isso demonstra o quê? Demonstra que esse trabalhador, que essa trabalhadora está em um conflito, enfrentando um conflito inconsciente. Freud, ele vai descrever aquilo que ele chamou de introjeção. O que é introjeção? Introjeção é quando o indivíduo internaliza algo, podendo esse algo ser um ideal, uma expectativa, sei lá, de promoção, de qualificação, de aumento de salário. E ele começa a se identificar com isso, Então, o colaborador se sente pressionado a seguir padrões de trabalho altamente exigentes e começa a introjetar, a internalizar as expectativas da empresa. Isso pode resultar em autocrítica excessiva, além do sentimento de inadequação, que são afetos comuns na depressão. Um outro
tema aí abordado por Freud e pelos psicanalistas é a questão da depressão como repressão emocional. A repressão de emoções, como raiva ou frustração, pode se manifestar em sintomas depressivos. Um outro exemplo, um ambiente organizacional onde as críticas são constantes. O indivíduo pode reprimir seus sentimentos. E isso leva a uma tristeza profunda ou falta de motivação, né? Isso não está restringido somente à psicanálise, porque a sociologia, né, ciências sociais, elas também estudam as relações sociais, as estruturas de poder, incluindo as organizações, por exemplo. A pressão para seguir hierarquia, códigos de condutas de uma empresa, né? Isso gera, boa parte das vezes, um ambiente opressor, onde a subjetividade, a individualidade é reprimida, levando à alienação. E esta, por sua vez, a depressão. Além do mais, gente, nós sabemos que dentro aí do mundo corporativo, do mundo business, existe uma cultura de competitividade, e essa cultura de competitividade gera efeitos psicológicos, muitas vezes danosos ao indivíduo, né? A competitividade exacerbada e o foco em resultados podem, não necessariamente, mas podem criar um ambiente onde as necessidades emocionais dos trabalhadores são ignoradas, né? Porque o objetivo é uma promoção, uma qualificação, um aumento de salário, ou de uma empresa terceirizada ir para multinacional, etc. Né? Empresas que incentivam a competição acirrada entre funcionários, sem reconhecer as dificuldades emocionais que isso causa, que isso pode causar, aumentam, né, os sintomas depressivos devido àquele sentimento de inadequação. Agora, existe também uma desigualdade. A desigualdade social, ela não se apresenta apenas no que diz respeito ao detentor dos meios sociais de produção e os detentores da mão de obra. Não. Dentro da própria organização existe uma desigualdade social que pode, eu estou usando sempre a possibilidade, às vezes isso não acontece, mas pode contribuir
para o sentimento de alienação. Exemplo, né? Funcionários aí que ocupam cargos inferiores em uma organização, sem espaço para crescimento, podem se sentir desvalorizados, o que pode levar à depressão, né? Por não se sentirem parte importante da empresa. Lembrando sempre que o sentimento de pertencimento se faz necessário. Bom, eu apresentei, né, fatores dentro da psicanálise, dentro da sociologia. Agora vamos construir o diálogo, né, com a cultura organizacional. Bom, precisamos ter em mente o seguinte, que a cultura organizacional de uma empresa define normas e expectativas. Tá certo? Exemplo, se uma empresa preza por um ambiente de alta pressão, onde o desempenho individual é constantemente cobrado, pode criar um espaço propício para o desenvolvimento de burnout e depressão entre os trabalhadores e trabalhadoras, né? Um outro tópico importante, a alienação no ambiente de trabalho. A alienação emocional, ela ocorre quando os funcionários não conseguem expressar suas emoções ou quando suas necessidades psíquicas são ignoradas. Hoje, uma empresa não pode desconsiderar fatores psíquicos, emocionais, psicológicos de seus funcionários. Uma empresa, né, onde o trabalhador, a trabalhadora são tratados apenas como recursos, sem espaço para expressar suas dificuldades ou buscar apoio psicológico. Esses funcionários podem se sentir desconectados e desenvolver sintomas depressivos. Agora, o que pode causar a depressão dentro aí de uma empresa? Vamos tentar, né, trazer um exemplo concreto. Vamos imaginar um trabalhador ou uma trabalhadora que se considera constantemente pressionado. Perceba que eu estou dizendo o seguinte, o trabalhador ou a trabalhadora se considera pressionado. Às vezes a pressão não é nem real. E aqui eu não estou usando o real no sentido lacaniano. Então, ele se sente pressionado a cumprir prazos que para ele parece impossível. Embora tenha todo o processo de planejamento. Lembrando que, em muitas empresas, esse planejamento não existe. Né? E além desses prazos impossíveis, ele não se considera reconhecido pelo chefe, pelo supervisor, pelo encarregado,
pela empresa. E tudo que ele vai escutando, ele recebe e vai internalizando, introjetando como crítica. Esse sujeito, esse trabalhador, essa trabalhadora, vai começar, ela pode começar a desenvolver sintomas depressivos. Quais são eles? Desânimo, falta de energia, desinteresse. E quais são as causas? Pressão por resultados, falta de reconhecimento e a não consideração das necessidades emocionais. Estes são fatores que contribuem para a depressão do ambiente de trabalho. A alienação, psíquica, ela também causa impacto na produtividade. Quando a alienação emocional e psicológica se instala, o trabalhador, a trabalhadora, perde a conexão não só com seu trabalho, também consigo mesmo. Isso afeta diretamente a sua capacidade de trabalho. Bom, até aqui nós só falamos de problemas. Quais são, portanto, as soluções e abordagens para melhorar a saúde mental nas organizações? Primeiro, e aqui não vou ser taxativo, tá? São apenas alguns exemplos. Reconhecimento e combate à pressão excessiva. As organizações devem criar ambientes que valorizam o bem-estar emocional dos funcionários, criando políticas de suporte psicológico e programas de gestão de estresse. Então, imagine só uma empresa que oferece sessões de terapia ou mentoria emocional, como, até pouco tempo foi inserido a ginástica laboral, que tem uma importância gigantesca no ambiente corporativo. Então, essas sessões de terapia, essa mentoria emocional, que pode ser inclusive aí nos diálogos semanais ou diálogos diários de segurança. Por quê? Porque isso vai ajudar a reduzir os sintomas de depressão, ansiedade no ambiente de trabalho. Desculpa aí os cachorros chorando, latindo, tá bom? Segundo ponto, promovendo uma cultura de inclusão e apoio. Criar uma cultura organizacional que promova a empatia,
o acolhimento e o reconhecimento das dificuldades emocionais pode ajudar a prevenir a depressão no trabalho. Né? Então, programas de liderança empática, valorização do colaborador, podem melhorar a saúde emocional do time, né? E criar um ambiente mais saudável. E, para encerrarmos, a importância da comunicação aberta. Empresas que incentivam uma comunicação aberta, honesta, sem julgamento, onde os funcionários podem expressar suas dificuldades sem medo de retaliação, ajudam a reduzir o risco de depressão. Né? Criar espaços de feedbacks, apesar que eu não gosto dessa palavra, feedback constante, escutativa, em todos os níveis de hierarquia, contribui para uma maior saúde mental. Bom, podemos concluir da seguinte maneira: psicanálise, sociologia e a cultura organizacional nos mostram que a depressão no trabalho não é apenas um problema individual, que isso fique claro, mas um reflexo de como as dinâmicas sociais e organizacionais moldam a vida emocional dos trabalhadores. Organizações que se preocupam com o bem-estar emocional de seus colaboradores criam ambientes mais saudáveis, produtivos e humanos, prevenindo a depressão e promovendo o desenvolvimento integral dos indivíduos. Gostou? Curta, compartilhe. E se estiver sofrendo de depressão, burnout, ansiedade, me procure, que eu terei maior prazer de atendê-lo. Um beijo.